dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de nutrição de monogástricos, direto da nossa central quarentena da UFESA. E hoje nós vamos falar sobre os microminerais. É salutar a gente lembrar dessa questão da diferença entre o que é uma exigência nutricional e o que é uma recomendação nutricional. Então, a exigência, ela se trata de um valor absoluto. Tá? A exigência é um valor no qual se tem uma referência precisa da quantidade ideal para aquele animal que ele necessita para a manutenção dos seus processos vitais e também para a questão do atendimento das necessidades de produção. Essa produção animal ela pode ser enquadrada em diferentes categorias, dependendo da espécie. Mas, basicamente, a gente comenta, vocês já estão acostumados a falar em crescimento, em reprodução, em atividade física e cognitiva. Tá? A recomendação, por sua vez, ela trata de uma amplitude em torno da exigência. Normalmente, sempre é a mais, né? Uma quantidade adicional, nós vamos falar agora de microminerais, então, se uma quantidade adicional à exigência, procurando evitar a incidência de uma deficiência marginal ou de uma carência nutricional. Tá? Essa questão de suplementação de minerais é muito comum se falar em margem de segurança. Tá? Da mesma forma como se dizia para vitaminas, tá? Da mesma forma como se falava para aminoácidos. Então, aqui no caso dos microminerais, também tem esse bom senso. Proporcionar uma quantidade adicional no aporte dietético daqueles animais, mas sem provocar o que chama de toxicidade marginal, vai botar em risco a saúde dos animais. Esse conceito de exigência e recomendação tem que ficar bem claro para vocês entenderem, né, como é que se trabalha a questão da suplementação dos minerais, porque, na maioria das vezes, a combinação de alimentos não atende às necessidades dos microminerais. Agora, com relação aos microminerais, a gente vai ver muito a questão de minerais orgânicos, esse conceito que parece um pouco paradoxo, né? Mas os minerais eles não estão dissociados ou soltos dentro do metabolismo animal, eles sempre estão vinculados com alguma molécula orgânica, né? Normalmente proteínas ou peptídeos, na maioria das vezes. E dos sistemas de transporte e absorção de minerais no ambiente intestinal, quando eles estavam ligados com alguma molécula orgânica, esse processo ele era otimizado, ele é maximizado. Nós temos, por exemplo, aqui cobre, zinco e ferro, que são elementos microminerais rotineiramente suplementados com esse produto que a gente chama de mineral quelato. Tá? Ou então o quelato orgânico, ou mineral orgânico, mineral quelato orgânico. Então, essa questão está mais relacionada com essa eficiência de absorção e posterior disponibilidade para o metabolismo. Então, quando se compara um suplemento inorgânico, aquele que é extraído de uma jazida mineral, de rochas minerais, em relação ao mineral que ele é quelatado com uma molécula orgânica, dentro da indústria de alimentos, por exemplo, ou da indústria farmacêutica, tá? Para produzir esse suplemento, ele tem uma eficiência de absorção bem superior, significativamente superior, quando comparado com suplementos inorgânicos. Quando falar em mineral orgânico, está se referindo a esse quelato, que normalmente são aminoácidos ligados ao cobre, ao zinco ou ferro, mais rotineiros. Tá? Bom, então vamos começar falando do ferro. Tá? O ferro é o elemento mineral que a gente aborda primeiro, porque é o que tem maior quantidade de estudos e é o de maior importância, não só animal, mas também da população humana mundial, visto que os problemas de carência de ferro são os que ainda afligem, né, a sociedade como um todo. Por isso, os produtos farináceos de grãos normalmente eles são fortificados com ferro, né? É muito comum a gente ver, por exemplo, farinhas enriquecidas com ferro e ácido fólico, ou produtos de panificação enriquecidas com ferro, justamente por isso, por causa dessa questão da carência de ferro. Bom, qual que é o papel do ferro? Vamos ver primeiro a importância do ferro, pois está relacionado com a hemoglobina nas células sanguíneas e com a mioglobina nas células musculares. Em outras palavras, é o transporte de oxigênio, que é o metabolismo aeróbio, e em caso de carência de ferro, né,
esse metabolismo aeróbio ele fica comprometido. Então, não é só a questão do transporte de oxigênio em si, né, para atender essa necessidade do metabolismo aeróbio, mas também todas as funções correlatas e desdobramentos da produção de energia, a fosforilação oxidativa mitocondrial dependente de oxigênio. Vamos pensar aqui de um animal atleta, né, que tem essa necessidade do metabolismo aeróbio em alta intensidade cardiovascular, né, comprometido. A carência de ferro compromete, sim, a sua performance, o seu desempenho. Enzimas também contêm ferro, pela capacidade de óxido-redução dessa molécula, ela confere, né, essa propriedade química, que é importante para a atividade catalítica. Então, o citocromo, a catalase, a peroxidase, são exemplos de enzimas que contêm ferro. Tá? A transferrina é a proteína transportadora de ferro no organismo, na circulação sanguínea, de maneira geral. E a ferritina e a hemosiderina são as formas de estoque de ferro no organismo, principalmente no intestino, que é momentâneo por causa da absorção, e no fígado, que já é um estoque por maior tempo, tá? Para a disponibilidade do organismo. O estoque de ferro, quando ele é oriundo da dieta, ele não é alto, tá? Ele é perdido rapidamente, porque tem uma reciclagem de ferro constante no organismo, né? Então, a absorção do ferro já não é muito elevada, já não é tão eficiente, por isso que se busca fazer aquela suplementação na forma de um quelato orgânico. E a recirculação do ferro no organismo é que mantém provisoriamente a homeostase do ferro no organismo. Então, à medida que vai se consumindo ferro, se não houver uma reposição diária, pode-se cair naquela deficiência marginal do ferro e depois uma carência clínica que já é mais grave. A uteroferrina é a forma de transferência de ferro na placenta e no útero, assim como a lactoferrina do ferro no leite. Sobre os glóbulos vermelhos, as hemácias, mostrando a importância da hemoglobina, que é uma molécula que tem ferro e que vai justamente oxigenar, né, as células e permitir o metabolismo aeróbico ocorra em sua plenitude. Não só na qualidade das carnes, como estou colocando aqui, mas também na atividade física, na contração muscular. Você vai lembrar do frango, tá? Lembra do frango. O peito do frango, ele tem as miofibrilas brancas, né? A carne branca, tá? Significa que ali o metabolismo é mais anaeróbio, é mais de explosão, né? Aquele momento rápido. Sistema fosfogênio, né? Da creatina fosfato, mais o glicogênio muscular, para a ave poder dar aqueles voos curtos, né? Aquele voo de fuga rápido, de empoleirar na árvore, por exemplo. Já a coxa do frango, ela tem a carne escura, elas têm miofibrilas bem oxigenadas, porque tem muitas mitocôndrias. Então, o metabolismo aeróbico, aquele de resistência, que a ave anda bastante, corre, salta, né? Então, por isso que a carne da coxa, da sobrecoxa, ela é mais escura, porque tem muita mioglobina, células musculares. Então, fica bem fácil de você lembrar da importância que tem para atividade física, por exemplo. A presença do ferro nos citocromos mitocondriais, onde se forma o gradiente eletroquímico, que são os íons de hidrogênio que vêm com o NADH e o FADH2, para impulsionar ao complexo da ATP sintase para produzir energia. Então, o ferro, assim como o cobre, que a gente vai falar posteriormente, eles são importantes nesse processo da fosforilação oxidativa mitocondrial para a produção de energia. E um outro ponto muito importante é o MOV, medula óssea vermelha, que é diferente da medula óssea amarela, que é mais gordura, né? O famoso tutano, quando tira lá a nossa querida geleia de mocotó, né? Aqui, agora a gente vai falar da outra parte, que é o MOV, que é a medula óssea vermelha. De onde vêm essas células hematopoéticas? Quando a gente fala na hematopoese, nós estamos nos referindo a essas células primordiais, que podem ser as células mieloides, que vão dar origem aos eritrócitos, sistema imune, como os basófilos, neutrófilos, eosinófilos, plaquetas e assim por diante. E o outro lado da ramificação, que são as células linfóides, onde nós temos os plasmócitos, né, que vão dar origem às imunoglobulinas, e as células T, que vão dar origem aos linfócitos, que também são importantes para o sistema imune. Então, o ferro participa ativamente do metabolismo da medula óssea vermelha, né? Aí mostrando só um exemplo da importância dela. Então, o ferro, a absorvibilidade e a disponibilidade dele são os pontos chaves relacionados com o sucesso no balanceamento dietético, ou seja, da saúde e da produção animal. O ferro quelado,
ou ferro quelato, ele é a forma preferível porque ele tem uma maior absorção da forma férrica para a forma ferrosa, que é mais eficientemente absorvida no ambiente intestinal dos animais. Então, a forma férrica, que é vegetal, ela tem uma absorção mais baixa, e a forma ferrosa, que é aquela que está no ferro M, ela tem a eficiente absorção intestinal, né, preferível, né, e aumentando, então, a disponibilidade de ferro para o metabolismo. Um outro agravante com relação aos alimentos vegetais, quando eles são a fonte principal de ferro da dieta, da alimentação, é a questão do fitato, que é um fator antinutricional. Então, o ferro ligado ao fitato é um quelato indesejável, porque ele é considerado antinutricional. O ferro não está disponível, ele é insolúvel e não está disponível para absorção intestinal, principalmente relacionado com as fibras. Ele está incrustado normalmente na parede celular vegetal. A enzima fitase, uma enzima exógena, que é adicionada na dieta ou nas rações, justamente para catalisar e quebrar essa ligação química entre o ácido fítico e o elemento mineral, permitindo, então, a sua disponibilidade, a sua absorção. A questão das farinhas ou farelos integrais, né? Que tem mais cascas, né? Mais o pericarpo do grão, normalmente ele tem mais minerais, mas ele também tem mais fitato. Então, enquanto o grão polido, refinado, aquela farinha branca, né? Pegar o farelo de trigo e a farinha de trigo como exemplo, a farinha refinada, ela tem menos minerais, mas ela não tem fitato, né? Ali é praticamente amido, né? Em maior quantidade. Enquanto o farelo integral ou o grão integral, ele tem esse fitato presente lá no processo com a enzima fitase. Normalmente, animais de certo funcional, a gente não trabalha com a fitase, é sempre importante lembrar disso, porque a microbiota intestinal produz a fitase no ambiente intestinal, então não precisa adicionar enzima exógena na ração ou na dieta. Tá? Mas no caso de animais onívoros, que tem uma grande quantidade de grãos como base da alimentação, é interessante trabalhar com a fitase, para melhorar a disponibilidade de minerais, tanto do fósforo quanto de vários microminerais que nós vamos comentar aqui hoje. O ferro é um deles. Então, a ferrodestrina é um exemplo de quelato, né? Destrina é um oligosacarídeo. Tem o ferro gluconato, né? Que é ligado com a glicose. Tá? Tem o ferro metionina, que é um aminoácido. Tá? E todos eles têm uma maior absorção, maior disponibilidade do que as fontes inorgânicas, aquelas que são extraídas de jazidas minerais, como é o sulfato de ferro, cloreto de ferro ou óxido de ferro. Então, aqui está mais ou menos numa ordem decrescente de absorção intestinal. Do óxido do ferro é o de menor absorção intestinal, mas é o produto mais barato, para a gente entender essa questão da absorção do ferro. Então, tá o ferro férrico vegetal, né, ou não M, precisa da ação da ferro-redutase, que tem o ácido ascórbico como uma coenzima ali, no processo de oxirredução, permitindo então que aquele DMT1, que é o transportador de metal divalente, absorva com maior eficiência o ferro da dieta. Já o ferro M, que é de origem animal, ele não tem essa necessidade, né? Ele já vai direto para a HCP1, que é a proteína transportadora de M, do ferro, e aí ele permite, então, a entrada, né, e a anexação dele na ferritina, tá? E depois, por uma ferrooxidase, ele vai para a transferrina, e a transferrina, então, faz o transporte na circulação sanguínea e disponibiliza o ferro para o fígado e para os outros tecidos. Dentro do aspecto zootécnico, né, a gente tem um exemplo clássico que não pode deixar de ser citado, que é a anemia ferropriva em leitões. Então, os leitões melhorados geneticamente, chamado de o suíno light, né, que ele tem uma baixa deposição de gordura na carcaça, então a relação carne e gordura dele é mais favorável ao tecido proteico. Os leitões, eles são muito precoces, eles têm um metabolismo muito intenso, eles crescem muito rapidamente. E aí a reserva hepática deles ao nascimento é muito baixa, porque não atende essa necessidade de crescimento mais elevada em função do melhoramento genético. E o leite da porca também tem uma baixa quantidade de ferro. Normalmente, produtos lácteos têm uma quantidade de ferro baixa, né? Então, não atende essa demanda. E é muito comum ter problemas de anemia ferropriva, que é exatamente a privação, a restrição, né, da quantidade de ferro para absorção intestinal. Então, um manejo muito comum dentro da suinocultura industrial é fazer a suplementação de ferro no máximo em 72 horas após o parto,
Então, aqui é uma ilustração da maternidade, uma célula parideira, que se chama, e ali tem várias maneiras de fazer essa suplementação de ferro. Pode ser uma pomada que é colocada na teta das porcas, pode ser pegar um animal por animal e fazer a injeção via oral, né? Pega uma seringa e faz a inoculação, a ingestão forçada do suplemento de ferro, né? O ferrodestrina ou gluconato de ferro, ou uma solução de sulfato ferroso. Pode colocar também em soluções, porque isso vai comprometer o que chama de viabilidade de progênio. E esse é um ponto limitante dentro dessa produção animal, né? Se tiver uma alta mortalidade nessa fase de transição entre a maternidade e a creche, provavelmente essa granja de produção de suínos ela não vai ter lucratividade, não vai ter sucesso na sua atividade zootécnica, e o nascimento e o desmame. Então, na gestação se suplementa, como eu disse para vocês, uma quantidade adicional à exigência, tentando atenuar ou evitar alguns problemas relacionados com, aqui no caso, a anemia ferropriva. Então, suplementa o leitão, suplementa para matriz em gestação e suplementa para matriz em lactação, para tentar melhorar exatamente essa habilidade materna e elevar a reserva de ferro orgânico. A deficiência, então, é conhecida como anemia microcítica hipocrômica ou palidez de mucosas, que vai gerar problemas relacionados com a função do ferro no organismo: inapetência, redução de crescimento, espasmo muscular, hipertrofia hepática e cardíaca, que é um comprometimento desses órgãos, e maior sensibilidade a doenças, porque deprime o sistema imunológico. Para ter uma ideia, a exigência gira aí em torno de, para frango de corte, que também é melhorado geneticamente, avicultura industrial, 65 a 45 miligramas por quilo de ferro nas dietas. Já para poedeiras, produção de ovos, gira em torno de 55 a 60 miligramas por quilo de ferro na dieta. Dopamina hidroxilase, síntese de melanina, e ácido ascórbico oxidase, é um sinergismo com a vitamina C para a síntese da queratina, colágeno e elastina. Não é só o ácido ascórbico que é importante como uma coenzima na síntese desse tipo de proteína, né? Mas também enzimas que contêm cobre. É importante que o suplemento, o aporte de cobre da dieta esteja adequado, né, para que a síntese proteica também ocorra de maneira satisfatória. Bom, a absorção do cobre é muito parecida com a do ferro. Basicamente é o mesmo sistema de transporte, então por isso que eu coloco essa mesma ilustração. Por quê? É aquela proteína transportadora de metais divalentes ou de cátions, a absorção, a difusão facilitada do cobre para dentro do enterócito, nos vilhos intestinais, e permite, então, a sua translocação através da circulação sanguínea. Aí, no caso, a proteína que faz esse papel de carregamento de cobre é chamada de metalotioneína. Então, quando falar em metalotioneína, normalmente eu vou estar me referindo a uma proteína transportadora de microminerais, que podem envolver ferro, cobre, zinco ou manganês. O suplemento é o quelato, tá? É o cobre lisina ou cobre metionina, que são os mais utilizados, onde se aproveita, né? Normalmente, lisina e metionina está ali entre o primeiro e o segundo aminoácido essencial limitante. Então, aproveita, faz a quelação com o cobre e faz a suplementação já. Bom, o metabolismo do cobre tem a eritrocuprina, que é a proteína ligante do cobre, que atua na utilização do ferro quelato, ou seja, na eritropoiese, a síntese da hemoglobina na hemácia. Então, é muito comum ter problemas de anemia, tá? E não ser relacionado com a quantidade de ferro na dieta, e sim com a falta do cobre. Por quê? Está faltando cobre para utilizar o ferro adequadamente na eritropoiese. Então, a enzima que tem cobre, ela é relacionada com essa quelação do ferro na hemoglobina. A outra proteína importante é a ceruplasmina, que é a transportadora e estocadora momentânea de cobre no organismo, e o cobre ele participa da fosforilação oxidativa mitocondrial junto com o ferro na produção de energia, metabolismo aeróbico. Bom, para ter uma ideia, essa necessidade de cobre ela varia de 20 a 10 miligramas por quilo da dieta, em rações de frango de corte, e mais ou menos de 15 a 25 miligramas por quilo de ração na ração de poedeiras. O suplemento pode ser inorgânico, extraído de jazida mineral, como é o óxido de cobre, sulfato de cobre, que são mais baratos, né? E o quelato orgânico, como eu disse para vocês, o cobre lisina ou cobre metionina, eles são um pouquinho mais caros, mas eu acho particularmente que compensa, né, em função dessa melhor absorção intestinal. Então, a suplementação de cobre ela tem um particular aqui, que é a questão da toxidez. Tá? Por quê? Antigamente, era senso comum se usar o sulfato de cobre como um antimicrobiano, como um promotor de desempenho. Tá?
só que trazia um problema de toxidez para o animal e de impacto poluente ambiental. O uso do sulfato de cobre como antimicrobiano, por ação inespecífica, trazendo esse efeito colateral de toxidez para o animal e de impacto poluente ambiental, ele está em desuso, ele deixou de ser usado, principalmente quando a produção animal está envolvida com a certificação ISO 14001. Não se faz mais, ou não se recomenda mais usar o sulfato de cobre como um promotor de desempenho na produção animal, certo? Bom, deficiência de cobre, então, atrofia do miocárdio, fibrose, anemia, ataxia, perda de hemoglobina, de mioglobina, de elastina, colágeno, queratina e mortalidade. Obviamente, né, se está faltando cobre, onde ele exerce as suas principais funções, é onde vão aparecer os principais sintomas. Né? E uma particularidade é a questão têxtil, né? Animais que são explorados para a produção de pele, produção de lã, como é o caso do coelho angorá, ou então do chinchila. Então, o angorá é tosquia, é só pelo, o chinchila já é a pele, pelo e a pele. A síntese da queratina, do colágeno, da elastina, tudo está envolvido com a qualidade do pelo e da pele. Então, a suplementação de cobre, normalmente, ela tem um diferencial para esses animais que são explorados para a indústria têxtil, né, que tem esse produto principal dentro da criação zootécnica. Muito bem, então passaremos ao zinco. O zinco, ele está presente em metaloenzimas, anidrase carbônica, né? É importante da formação da casca do ovo, aquela relação do cálcio e do sódio, e também com a fosfatase alcalina, que é um tamponante importante, e ele tem uma ação coadjuvante no metabolismo ósseo, na mineralização óssea também. A desidrogenase lática está relacionada com a gliconeogênese, aquela transformação do ácido lático em glicose. A desidrogenase glutâmica é síntese de proteínas, né? O glutamato é um mediador comum de grupamentos nitrogenados, né, desse metabolismo proteico. A carboxipeptidase pancreática, uma enzima digestiva intestinal. Então, a falta de zinco pode prejudicar a digestão de proteínas e a absorção de aminoácidos. Voltado para a biologia molecular, a gente tem a DNA sintetase, né, e a RNA transferase, tanto a replicação celular quanto a expressão gênica. Perdão, a metalotioneína é a proteína transportadora de zinco, né, e também de estocagem. O zinco é um elemento mineral bastante afetado pelo fitato vegetal, durante nutricional dos alimentos vegetais. Esse zinco complexado ou quelatado com fitato, ele é indisponível para absorção. Só os monogástricos herbívoros de série funcional que produzem a fitase microbiana lá no intestino grosso, que conseguem aproveitar melhor minerais que estão quelatados com o fitato. Os demais animais, eles precisam de uma ajuda, né, que é a enzima exógena fitase, que é adicionada na dieta. Então, aí aumenta a biodisponibilidade do zinco desses alimentos vegetais e otimiza bastante a sua absorção. Alimentos de origem animal não tem problema com a disponibilidade de zinco, tá? O zinco está bem disponível. O problema seria a competição com outros cátions divalentes para absorção. Então, um excesso de cobre, de ferro ou até mesmo de cálcio pode prejudicar a absorção de zinco. A forma de absorção é semelhante, também segue aquela mesma linha, mesmo raciocínio da proteína transportadora de metais divalentes nos vírus intestinais. A suplementação orgânica é preferível, porque é de melhor disponibilidade. Mas o suplemento inorgânico ele pode ser usado, né? É o que era usado, que é usado rotineiramente, porque é de baixo custo, né? Só que tem que incluir uma maior quantidade. E se incluir uma maior quantidade, você pode trazer problema na absorção de outros elementos minerais. Então, tem o óxido zinco, tem o carbonato de zinco e o sulfato de zinco, que são extraídos de jazidas rochosas. Então, aqui, ó, excesso de cálcio, magnésio e sódio pode comprometer a absorção do zinco. E aí, vem um particular em regiões onde tem a famosa água dura ou água calcária, né? Ou água salobra, que é o nosso caso aqui, da nossa região. Então tem que tomar cuidado, porque o excesso desses cátions divalentes pode prejudicar a absorção de microminerais, e o zinco é um dos mais afetados aí no caso. Um certo benefício de uma suplementação extra de zinco e vitamina C. Por isso que aparecem muito desses produtos, estão ilustrados aí para vocês, a disponibilidade no mercado, disponíveis para aquisição no mercado. Essa provável potencialização das funções do zinco e do ácido ascórbico quando eles estão combinados.
tanto no sistema imune, principalmente a questão dos glóbulos brancos, né, dos macrófagos principalmente, que é aquela barreira inespecífica de defesa primária, e a síntese do colágeno, né, que é essa proteína estrutural. Tecido conjuntivo propriamente dito, né, TCPD. Bom, em frangos, a gente tem aqui a necessidade de zinco, para ter uma ideia, 70 a 50 miligramas por quilo de ração, e poedeira de 60 a 70 miligramas por quilo de ração. Então, só para vocês terem uma ideia da quantidade que está presente na dieta para atender uma necessidade produtiva. São animais da mesma espécie, mas em categorias produtivas diferentes. O frango, produção de carne, e a poedeira, produção de ovos. Deficiência de zinco, deficiência alimentar e crescimento esquelético muscular prejudicada, respiração anormal e problemas reprodutivos. Então, ciclo estral irregular, de infertilidade, problemas na gestação e lactação a termo, e espermatogênese nos machos. E aqui, bem documentado também, problemas de pele, já que está muito relacionado com a síntese de colágeno, né, e elastina também. Então, a paraqueratose ou paraceratose é muito comum na carência de zinco. E é onde o animal vai sentir menos, né? Ele começa a externar os sintomas, onde vai prejudicar menos a sua saúde. Então, o exterior, a pelagem, ou a pele é a primeira que é afetada. E a queda na imunidade é a menor resistência à doença. O desenvolvimento ósseo, como ele está presente na fosfatase alcalina, né, nesse desenvolvimento ósseo também. É muito dinâmico esse processo, né, da medula óssea. Falha na placa epifisária e redução de osteoblastos pode comprometer o desenvolvimento ósseo, tanto em comprimento quanto em largura, tá? A dimensão e a dureza, a resistência óssea, no caso. Então, o monitoramento pode ser feito com um zinco plasmático, sorobumina, ou a própria fosfatase alcalina circulante. Manganês, os alimentos de origem animal não são boas fontes de manganês. Normalmente o manganês ele vem mais com os alimentos vegetais, em maiores quantidades. Mas ainda tem aquele problema do fitato. O fitato pode complexar essa pequena quantidade de manganês que está presente no alimento, torná-lo parcialmente indisponível. Parcialmente indisponível, tá? A gente fala, como eu citei para vocês, do fósforo. O fósforo fítico, ele é 1/3 disponível, ou seja, 2/3 está indisponível. Então, o manganês, ele difere um pouquinho do ferro, do cobre e do zinco, né? Porque os alimentos vegetais são a principal fonte de manganês. Então, o ferro, o cobre e o zinco, as fontes animais normalmente são melhores, né? E aqui inverte a situação. Metaloenzimas que contêm manganês são importantes no metabolismo do tecido ósseo. Tanto osteoblastos quanto osteoclastos, né? Eles são envolvidos, a sua metabolização está envolvida com algum tipo de enzima que contém manganês. Então, o osteoblasto é aquele que é responsável pela mineralização, que retém os minerais nos ossos, principalmente o cálcio e o fósforo, e enquanto o osteoclasto é aquele que disponibiliza o cálcio para a circulação sanguínea, aquele que permite a liberação, a desmineralização óssea. O tecido hepático também contém metaloenzimas como manganês, e são aquelas que estão mais envolvidas com o metabolismo de ácidos graxos insaturados, aqueles ácidos graxos essenciais, tá? E, inclusive, a síntese do colesterol endógeno. O metabolismo energético também, porque a superóxido dismutase mitocondrial, ela permite a substituição do manganês com zinco e cobre. 3 elementos minerais, eles podem fazer o mesmo papel de oxidorredução nessa enzima, são variações da enzima, no caso, e o metabolismo proteico da mesma forma, tem as desidrogenases, peptidases e fosfatases, que contém magnésio, mas que permite a substituição por manganês. São variações na capacidade de oxidorredução dessas enzimas. A anidrase carbônica, que é um tamponante, a importância desses elementos microminerais, essa capacidade de oxidorredução da atividade catalítica. Destacar a questão do metabolismo da tireoide. Os hormônios tireoidianos são sintetizados, T3 e T4, são sintetizados mediante enzimas que contêm manganês. Coração, fígado, rim, baço, intestino delgado e ossos. Então, perceba, pode ser suplementado com bisdicinato de manganês, que é um quelato orgânico, ou então com cloreto de manganês, que é inorgânico, é mineral, exclusivamente mineral. Então, a coluna azul está mostrando uma maior concentração de manganês quando se usa o suplemento orgânico, né? O mineral orgânico, quelato, e uma concentração menor do manganês quando se usa o suplemento inorgânico, aquele que é de jazida mineral. Então, aí mostrando a importância da questão da absorção intestinal, que é essa figura que está logo abaixo aí,
né, a proteína transportadora de metais de valência, aquele mesmo princípio de absorção dos outros microminerais. Então, o manganês ele tem uma absorção similar ao ferro, o cobre e o zinco, inclusive isso pode gerar uma competição, porque o manganês ele está presente em menores quantidades nos alimentos e ele é exigido em menores quantidades no metabolismo, comparado com o ferro, cobre e zinco. Então, os alimentos vegetais são os principais fornecedores de manganês, mas mesmo assim, o milho e a soja ainda não fornecem os teores, a quantidade para a maioria dos animais. Então, é obrigatório a gente fazer a suplementação desse micromineral. Pode ser o óxido de manganês, o carbonato de manganês, o sulfato de manganês, tem mais ou menos 50% de biodisponibilidade, né? Mas o manganês quelato, normalmente com o aminoácido arginina, é o mais utilizado pela eficiência de absorção. Então, o monitoramento no rim, no fígado ou no plasma sanguíneo e nos ossos, já que ele está envolvido com aquele metabolismo de osteoblastos e osteoclastos. Bom, ideia de quantidade na dieta. Então, frango, crescimento, 25 a 15 miligramas por quilo, e a poedeira, produção de ovos, né, já é adulto, reprodutivo, de 20 a 40 miligramas por quilo de manganês. Deficiência, a condrodistrofia, ou problemas de desenvolvimento esquelético muscular, desde a fase embrionária até após o nascimento, né, a fase de crescimento já no animal jovem adulto. Interessante é a suplementação de manganês para nutrição esportiva, para performance atlética, por estar bastante envolvida com essa do tecido ósseo. Então, a deficiência de manganês, ela é bem documentada em frangos de corte, que é a questão da perose, que é o deslizamento de tendões e má formação de articulações tibio-metatarsais. É que chama de torção e encurtamento da tíbia, ou então espessamento de ossos longos. São essas palavras-chave que vão estar relacionadas com a deficiência de manganês. Ou seja, a importância no desenvolvimento ósseo, né, no metabolismo do tecido ósseo. Então, aqui outras questões envolvidas com deficiência de manganês. Incoordenação motora, afetando o sistema nervoso central e periférico, a deposição excessiva de gordura, que é aquele metabolismo de ácido graxo e colesterol endógeno, a redução na coagulação sanguínea, ciclo estral irregular, mortalidade embrionária e neonatal e a depressão pós-parto pela redução na síntese de dopamina, já que está envolvida com uma metaloenzima que contém manganês. Seguindo então pelo selênio. Selênio é importante naquela famosa enzima glutationa peroxidase. Glutationa peroxidase. Todo mundo vai lembrar porque é o sinergismo com a vitamina E, grupo dos tocoferóis e tocotrienóis, antioxidante do citoplasma celular. Então, enquanto a vitamina E faz aquela blindagem das membranas, a glutationa peroxidase vai evitar a formação excessiva de radicais livres dentro do citoplasma da célula. Então, por isso eles têm uma ação combinada, uma ação complementar ou sinérgica. Na verdade, o selênio, por estar contido na glutationa peroxidase. Também o selênio é importante no metabolismo na tireoide. A iodotironina 5-deiodinase, tipo 1, que contém selênio, ela faz a modulação entre o T3 e o T4. A ação importante do selênio é na coenzima Q, chamada de ubiquinona, responsável por uma fase ou um passo da fosforilação oxidativa mitocondrial. Então, um dos complexos que estão ali naquela processo chamado de microrrespiração celular, né, na produção de energia, tem a coenzima Q, a ubiquinona. E para sintetizar a ubiquinona, precisa de uma enzima que contém selênio. Bom, o selênio é um mineral importante em dietoterapia preventiva, tá? Principalmente relacionado com doenças degenerativas. Por isso que se faz a combinação do selênio com a vitamina E, que é aumentar o potencial antioxidante celular. Inter-relação entre o selênio e a vitamina E, sempre voltado para uma questão preventiva, né, de garantia de benefícios à saúde devido a essa combinação de ações antioxidantes. A vitamina E nas membranas celulares e o selênio na enzima glutationa peroxidase, que evita uma formação excessiva de radicais livres, como eu disse anteriormente. Então, tem vários alimentos que são famosos pelo aporte de selênio, né? Entre eles a castanha do Pará, a castanha do Brasil, o brócolis tem uma quantidade baixa, né? Mas assim, ainda tem mais selênio que vários outros alimentos, e os pescados, de maneira geral, salmão, atum, sardinha. Então, são pescados aí que podem fornecer uma quantidade razoável de selênio também. Bom, então aqui, só para vocês terem uma ideia, né?
dos alimentos que contêm selênio. Enquanto uma sardinha, por exemplo, tem 80 microgramas de selênio, uma gema de ovo tem 34 microgramas. Em ambos os casos, eles são acumuladores do elemento mineral, né? Porque vem através da dieta. Já os alimentos de origem vegetal, eles obtêm selênio através do solo, né? Os minerais que estão no solo. Então, aí é o caso, por exemplo, da castanha, né? A castanha do Pará, a mais famosa fonte de selênio que a gente conhece, né? Enquanto a castanha do Pará tem quase em torno de 80, igual a sardinha ali, se não me engano, né, o feijão preto tem um teor que chega no máximo a 11, 12 microgramas. Tá? Então, o estresse fisiológico, tá, aumenta muito a exigência de selênio. Tá? O que é esse estresse fisiológico? É a produção de radicais livres. Então, é muito agressivo para a integridade celular. Então, precisa daquela função antioxidante. A selenometionina ou cisteína de proteínas, o selenito de sódio, são as formas utilizadas para suplementação. Então, a selenometionina é um quelato orgânico, é a forma de suplementação onde otimiza a absorção intestinal. É diferente do selenito de sódio, que é uma jazida mineral, é uma fonte inorgânica. As leveduras, elas ganham o status de suplemento de selênio porque elas são enriquecidas com selênio. Isso é feito dentro da indústria de alimentos. Faz uma adição de selênio na levedura, faz a quelação do selênio nessa levedura e ela passa a ser um suplemento diferenciado. A gente já sabe que a levedura é uma excelente fonte de vitaminas do complexo B, e quando ela ganha selênio, enriquecimento com selênio, ela ganha um status de suplemento maior ainda. 40% de proteína, fonte de vitamina B6, B9, B12, com zinco e selênio. Então, esse é o status do suplemento chamado de levedura enriquecida, né? Ele é uma combinação, assim, bem interessante para a suplementação dietética. Bom, em frangos, quanto que precisa para crescimento? Vai de 0,36 a 0,30 miligramas por quilo. Perceba que a quantidade é pequena, né? Por isso eles são chamados de minerais traços. Em poedeiros, precisa de 0,33 a 0,39 miligramas por quilo. Então, é muito comum você achar a unidade de selênio em microgramas, tá? Porque a quantidade é pequena. Então, o desempenho produtivo e reprodutivo e a qualidade de carne e ovos. A deficiência de selênio, necrose hepática, pancreática, edema subdiátese exudativa, distrofia muscular, a doença do músculo branco, microangiopatia ou síndrome coronária, retenção de placenta, metrite, mastite e ineficiência imunológica. Então, aqui, né, a ilustração que serve bem para fixar a importância do selênio, tá, que é a chamada distrofia muscular ou doença do músculo branco. Por quê? A falta da glutationa peroxidase vai fazer com que haja aquele efeito da carne pálida, mole e exudativa. Ou então, pode ter um efeito antagônico, que é da carne dura, seca e ressecada. Tá? Mas o PSE é o que ocorre com maior frequência, tá? Que é a desestabilização ou a falta de integridade celular. E o problema de morte súbita relacionado com microangiopatia. Né? O animal, literalmente, ele morre de susto, né? Que não aguenta o estresse oxidativo. Então, além de estar relacionado com a saúde, com o sistema imunológico, ainda está relacionado com a qualidade da carne nos produtos de origem animal para o mercado consumidor humano. Vamos seguir, então, para o iodo. Iodo é importante na glândula tireoide, hormônio tireoideano, coadjuvante na regulação do metabolismo energético e na homeotermia. O consumo do sal iodado, que é importante para a questão da saúde do organismo, porque o hormônio tireoideano está relacionado com o GH, que é o hormônio do crescimento, ou seja, a regulação neuroendócrina, né, do crescimento, e também está relacionado com a homeotermia, né? São os hormônios tireoideanos, são famosos pela sua ação termogênica, tá? Manutenção da temperatura corporal. Além do metabolismo energético, né? O sal iodado, ele não é na forma de quelato orgânico, né? É a forma do mineral inorgânico mesmo, o sal mineral inorgânico. Então, o sal iodado ele pode conter de 15 a 45 miligramas por quilo de iodo, perdão, do produto, né? Do iodato ou iodeto de potássio, para evitar o bócio, que é a deficiência de iodo, que chama de hipotireoidismo. Tá? Que é o mais comum, por baixa ingestão ou antagonismo ao flúor. Tá? Então, assim, o excesso de flúor, de cloro ou bromo pode trazer algum problema com a absorção do iodo no ambiente intestinal. Então, vocês percebam que como é importante ter o balanço adequado entre os minerais, né?
para o excesso de um elemento não prejudicar a absorção. O iodo, ele é muito importante. O iodo está em maiores teores em alimentos pescados ou na região litorânea. A população ou os animais que vivem mais para o interior, em regiões continentais, mais afastados do litoral, normalmente são aquelas mais suscetíveis, principalmente com algas, pescados, ou mesmo a produção do sal, como é o caso nosso, da nossa região aqui, né, que é bem conhecido por ser produtora de sal, e o sal, ele é iodado. A deficiência, então, é o bóssio, tá? A Organização Mundial de Saúde recomenda, no mínimo, 0,2 ppm de iodo para evitar o hipotireoidismo, certo? Que se caracteriza por fadiga crônica, emagrecimento, retardo mental, surdimudez, anomalias congênitas, como cardiomiopatia, fenilcetonúria, lábio leporino e síndrome de Down. Obviamente, esses são sintomas em seres humanos, tá? Os animais, o principal problema está relacionado, então, com o sistema imunológico, com o crescimento e a reprodução. Tem muitos alimentos que têm fator antinutricional, tá? Que são chamados goitrogênios. Então, tem que tomar cuidado com farelo de amendoim mal processado, ou a batata doce muito verde, o problema da mandioca brava, né? Ou então outros alimentos, como é o caso da soja, que não é tostada, aquele grão que não é tratado termicamente. E pode complexar com o iodo e tornar o iodo indisponível. Aí vai trazer o problema do bóssio também, certo? Porque, assim, o metabolismo da tireoide, ele é muito importante, né? A calcitonina e o paratormônio, né? São dois hormônios relacionados com a calcemia, ou seja, a homeostase do cálcio no organismo, que são produzidos na tireoide. O metabolismo, ele tem desdobramentos, né? Quando você fala em efeito colateral, né? São desdobramentos que podem atingir outros tecidos que não têm uma relação direta. Fala problema de crescimento, problema cognitivo, né? Assim, mas como é que afeta isso? Afeta por quê? Uma cascata de reações, onde as enzimas que estão mediando aquele processo, chamadas enzimas reguladoras, elas são afetadas, né? Então, por isso que tem esses problemas que parecem ser comuns, né? Problemas comuns em deficiências de minerais. Tem que investigar, tem que fazer análise do alimento, análise do plasma sanguíneo, fazer uma biópsia hepática, o tecido ósseo, ou muscular, para poder ter uma certeza maior, né, maior precisão, acurácia em saber qual é o elemento mineral que está envolvido ali, certo? Bom, então, essas substâncias goitrogênicas que estão presentes em alimentos vegetais, tá, exigem um alerta, uma maior atenção, tá, para evitar esse problema do bóssio, do iodo, que pode ser resolvido normalmente, como são de natureza proteica, a maioria dos fatores nutricionais são desnaturados com um tratamento térmico, que é o mais prático, mais fácil, mais comum. Então, esse tipo de recomendação para esses alimentos. E aumentar a suplementação de iodo, né, para tentar compensar, via premix ou sal iodado, tentar compensar. Só cuidado com a questão do sal iodado, porque o sal é sódio, né, e aumentar demais a quantidade de sódio vai correr um risco de hipertensão arterial. Bom, então aqui em frangos, de 1 a 0,5 miligramas por quilo de iodo é o mais comum nas dietas, e para poedeiras, de 1 a 1,25 miligramas por quilo quando elas estão no pico de postura de ovo. Tá? Muito bem, vamos passar então para o cromo. Aí, no caso, o cromo, ele é uma novidade, e exatamente nesse contexto da suplementação personalizada. Inicialmente, o cromo foi identificado como um modulador da ação da insulina, IGF-1, né? Que é o fator semelhante à insulina. O fator no metabolismo da glicose, de diabetes, começou-se essa investigação da presença do cromo nas enzimas, né, nas metaloenzimas, essa modulação da insulina, os receptores de glicose sensíveis à insulina, tá? E foi se descobrindo com as pesquisas depois que ele estava envolvido também com o metabolismo de aminoácidos e ácidos nucleicos, certo? E aí o NRC, que é uma entidade de pesquisa americana, trouxe recomendações de suplementação de cromo para a produção de suínos de carne magra, aqueles suínos melhorados geneticamente. Então vem a nutrição esportiva, entrou também em cena, a produção de carne, principalmente de recuperação pós-cirúrgica. Muito comum ter suplementação de cromo em dietoterapia de recuperação pós-cirúrgica em hospital, tanto humano quanto veterinário. E ácidos nucleicos para síntese proteica, tá? Então, a suplementação de cromo, ela não é de praxe. A suplementação de cromo, ela é muito personalizada, porque a quantidade é muito pequena, tá? É muito pequena. Para você ter uma homogeneidade de mistura,
por exemplo, numa ração, é bem complicado, porque é um elemento traço, né? É muito pouquinho. Então, como ele tem que ser ofertado de uma maneira bem individualizada, né? Ele não é colocado dentro de uma suplementação de plantéis muito grandes, tá? Por essa questão de você não saber se os animais estão consumindo a mesma quantidade em cada refeição, em cada bocado de ração que a gente fala. Então, por exemplo, num aras, né, numa criação de cavalos atletas, você faz a suplementação personalizada. Você tem certeza que aquele animal, né, ou aquela meia dúzia, aquela dúzia de animais ali estão consumindo certamente aquela quantidade de suplemento de cromo. Mas se você pegar, por exemplo, um plantel de suínos dentro de uma criação de condomínio, né, uma estrutura 4.0, né, é bastante complicado você ter essa uniformidade do suplemento em uma quantidade tão pequena, né, dentro da ração, certo? Então, tem que tomar muito cuidado com essa suplementação de cromo, porque é uma suplementação que ela é vista como um investimento, tá? Não é uma suplementação tão barata assim. Perceba que a unidade agora passou a ser ppb, que é partes por bilhão, tá? Então, antes a gente estava falando em ppm, que eram partes por milhão, ou seja, miligrama por quilo. Agora, ppb são microgramas por quilo, então a quantidade é bem menor ainda. Por isso é tão delicado, né? Então, a suplementação de cromo, né, ela é personalizada, que aumenta o rendimento de carne magra, né, carcaça magra, que a gente fala, ou então eleva o número de leitões por parição, tá? Então, entra aqui, ó, essa imagem ilustrativa mostrando um suplemento para a prática desportiva, tá? Que é exatamente essa questão da personalização. Então, um cão atleta, um cavalo atleta, né? Você faz uma suplementação personalizada, né, naquele número de animais mais restrito. Agora, num plantel desse de produção animal, é bastante delicado. Tem que tomar muito cuidado com essa questão da homogeneidade, da uniformidade do suplemento nas rações. Então, a célula sensível à insulina é um dos principais efeitos aí relacionados com o cromo, tá? Que é exatamente a cromodulina, que é a proteína transportadora de cromo, que vai se ligar numa metaloproteína, que é a enzima, que vai então fazer a sensibilização dos carreadores de glicose, que são sensíveis à insulina. Então, da mesma forma que isso pode afetar a utilização da glicose, ele também pode afetar a utilização de alguns aminoácidos para síntese proteica. Então, o cromo, ele tem um outro viés, tá? Que é ser usado como um marcador fecal em ensaio de digestibilidade. Ele dá uma maior precisão, uma maior exatidão na medição da quantidade consumida de alimento e depois para fazer os cálculos relacionados com a digestibilidade daqueles nutrientes. Para vocês saberem que o óxido crômico, ele passa inerte, essa forma CR2O6, ela não é absorvida, né? E passa inerte e ele serve como um marcador fecal em ensaio de digestibilidade. Na verdade, é como se fosse um upgrade, ele é um potencializador do metabolismo de glicose e de aminoácidos. Isso foi descoberto, né? Entendeu? E aí aproveitaram, né, essa descoberta e desenvolveram, então, suplementos justamente para melhorar a performance atlética ou desportiva, a produção de carne magra naqueles animais, né, zootécnico, ou então chama de recuperação pós-cirúrgica, né, para otimizar essa regeneração tecidual, certo? Sim, existe essa tendência de suplemento de cromo para tratamento de diabetes, principalmente o tipo 2, que é aquele que vem com maus hábitos alimentares, né, que são distúrbios metabólicos, né, causados pela alimentação desregrada. Mas o diabetes melito, que é o tipo 1, aí é a insulina mesmo, né, o cromo não iria resolver tanto não iria ajudar tanto assim. Bom, o cobalto, pessoal, ele está aqui por causa da vitamina B12. Obviamente, né, os animais não produzem a B12. Né? Quem produz a B12 é a microbiota intestinal. Então, os animais de século funcional são aqueles onde se olha a questão do cobalto na alimentação com mais atenção, né? Por causa dessa simbiose microbiana que permite a produção da vitamina B12, né, que ela não está presente nos alimentos de origem vegetal, como nós comentamos anteriormente, né? Os hidroxianálogos, que são eficientemente absorvidos e metabolizados, ou são de alimentos de origem animal, que é acumulativo, ou então eles vêm de origem microbiana. Então, o cobalto, ele é mais olhado, assim, em questão da presença dele, a quantidade que está sendo disponibilizada na dieta, para aqueles animais de século funcional.
É o caso de cavalos, né? É o caso de truzes, coelhos, né? De animais silvestres, por exemplo, capivaras, cutias, emas, né? Todos os animais de sexo funcional, aproveitar esse benefício, né? Da produção da B12 lá no ambiente intestinal. Né? Então, o metabolismo de proteínas ou aminoácidos, né, é o papel de enzimas que contêm cobalto, ou então é o papel da B12 como uma coenzima. Então, a gente pode citar a questão da gliconeogênese, que é a produção do propionato no ambiente intestinal, que ele é absorvido, metabolizado em succinato, e depois vai para a gliconeogênese, que é a produção de glicose, né, a partir de uma molécula que não é um monossacarídeo, por isso chama de gliconeogênese. O cobalto, dentro das metaloenzimas, ele pode substituir o zinco em enzimas como a carboxipeptidase, que é uma enzima digestiva, né, produzida no pâncreas, tá? Ou então substituir na fosfatase alcalina, que é uma enzima tamponante. Então são dois exemplos aí onde o cobalto pode ser utilizado também pelo animal. Flúor também é um mineral traço. Existe uma certa controvérsia em considerá-lo ele como um mineral essencial, vital. Na verdade, que um pouquinho de flúor sempre vai fazer bem, né? Por ser um mineral traço, ele também é tratado em ppb, partes por bilhão. Onde aparece o flúor? Então, ele aparece nos cristais de apatita, no esmalte dental, e na fluorapatita, que é a treliça de fosfato de cálcio dos ossos. Por isso, a importância do flúor para os ossos e para os dentes. Em produtos odontológicos, né? No caso de creme dental, de antisséptico bucal, porque o flúor, ele é antibacteriano. O cuidado é para não ter uma toxidez por flúor. O flúor, normalmente, ele não vem com os alimentos, né? Ele vem mais com a água. A água que a gente consome tem flúor. Depende muito da fonte, né? Da fonte mineral, a água mineral, né? Depende muito do perfil de minerais do solo, onde está esse lençol freático, né? Onde está inserido esse poço artesiano, por exemplo. Ou então, o flúor pode ser adicionado na água, né? A água fluoretada, a inclusão do flúor de maneira artificial, né, no caso. Não é natural como a água mineral. Então, 1 ppm ou 1 miligrama por litro, tá? É normalmente o limite de consumo de flúor para não causar nenhum toxidez. Como o consumo alimentar, girando em torno de 1 a 2 miligramas por quilo. Isso se houver a introdução de um premix, porque normalmente com os alimentos é muito difícil você chegar num nível tão alto de flúor, tá? Então, 1 a 2 ppm de flúor é um nível muito alto, está beirando a toxidez, tá? Então, esse que é o alerta, a referência aqui. Bom, pescados e derivados cárneos são os que têm a maior quantidade de flúor, tá? Se você pensar qual é o tipo de alimento que pode trazer flúor, né? Pescados, alimentos marinhos, principalmente os peixes marinhos, ele tem uma quantidade de flúor bem maior do que o peixe de água doce, o peixe de águas continentais. Então, o problema da fluorose, tá, é o excesso de fluoreto no sangue, tá? Então, esse é o problema de toxidez. Flúor adequado, formando os cristais, né, do esmalte da dentina. Tá? A deficiência leve, já começa a ter um comprometimento da estrutura dos dentes. A carência severa, que já está envolvendo aí a quebra e perda de dentes. E a fluorose, né, onde traz aí o comprometimento até da estrutura da gengiva, né, no caso. Beleza? Então, seria isso, pessoal.